Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que nos escuta, Gabriel por aqui para dar início ao nosso episódio número 35 aqui do nosso queridíssimo Descomplicando a Estética. Quem já viu as redes sociais sabe que essa semana a gente vai fazer alguma coisa aqui diferente. Vamos sair um pouco dessa parte de estratégia, metas, vendas, procedimentos estéticos e vamos entrar em um mundo um pouco mais amplo que envolve a vida do empreendedor, da pessoa que abre o seu próprio negócio. Então, algumas coisas que podem acontecer nesse mundo é por que a gente decide empreender, como a gente se mantém motivado, como a gente administra a negatividade, como a gente se mantém alheio aos comentários das pessoas próximas, como se preparar para os primeiros meses, anos, enfim. Tem uma infinidade de assuntos que a gente vai abordar aqui ao longo dos meses, junto com os assuntos que você já está acostumado a escutar, obviamente, né? Mas hoje a gente vai falar exclusivamente dos desafios de ter o seu próprio negócio e principalmente ver formas de ir superando eles, né? A Cris está aqui comigo, tenho certeza que ela vai ter milhões de exemplos, porque, como você já sabe, ela já está há 8, quase 9 anos nesse mundo. Então, e aí, Cris? Primeiro, o que tu acha desse assunto? Eu acredito que ele é bem pertinente, porque a grande maioria do pessoal que está nesse mundo da estética, ele é empreendedor, profissional independente, né? Às vezes até nem é por escolha própria, mas porque o mercado impôs essa condição. Só que tem inúmeras coisas no caminho que ninguém conta pra gente antes de começar, até porque muitas pessoas são egoístas e querem te ver fracassar muitas vezes. Então vamos procurar abordar algumas situações aqui que acontecem com frequência nessa jornada e colocar também, não sei, possíveis soluções que a gente possa ver para esses problemas, porque eu acredito que pode ter muita gente passando por esses problemas nesse exato momento e por preocupação, estresse, dá aquele desespero até, né? Não estão conseguindo encontrar essa saída. O que também seria uma situação normal nesse mundo da estética, Cris. Olá, Gabriel. Olá, pessoal. Esse é um assunto que eu gosto muito porque nós sempre temos boas histórias e exemplos, tanto positivos quanto negativos também fazem parte, né? Ser empresário ou empreendedor não é tão simples como a maioria das pessoas sonha, né? Às vezes você acaba sendo um para executar ações de umas 5 pessoas, né? Você acaba trabalhando muito mais do que as 44 horas semanais de uma CLT e tu acaba não tendo nenhuma garantia que essa CLT também ela te oferece, como férias remuneradas, 13º e tudo mais, né? Eu acho que, situando quem nos ouve, que fez uma formação raiz na estética, né, que fez um bacharel, um tecnólogo em estética, todos os outros profissionais da saúde, como eu, os meus colegas biomédicos, os farmacêuticos e os demais, acabaram caindo, até digo caindo, entre aspas, na estética, porque viram uma oportunidade como uma forma de tu poder trabalhar sem estar dependendo de outro profissional para ter um emprego, como, por exemplo, é o caso de nós biomédicos, né? A maioria depende de um laboratório para a grande maioria das nossas especialidades, né, que a profissão oferece, são 36 ou 37 especializações, e a grande maioria tu depende de um laboratório, ou muitos ainda pela falta dessa oportunidade de trabalhar em outra área, né? Muitos gostariam de estar trabalhando na biologia molecular, na microbiologia, né? Amavam tudo isso durante a graduação e agora acabam atuando na estética mesmo. E eu acho até que eu já contei a minha história, mas para quem chega por aqui hoje, por esse episódio, deixa eu repetir um pouquinho ela. Eu me formei então em biomedicina em 2007 e eu tinha aquele sonho dourado do laboratório de análises clínicas, né? Esse sonho que acabou se tornando negro no último ano da faculdade, quando tu finalmente consegue tirar a venda dos olhos e enxergar a realidade de mercado da profissão. Eu acabei voltando para o interior, na época eu me formei na Fevale, que foi a primeira instituição que ofereceu o curso aqui no Rio Grande do Sul. Eu voltei para o interior para trabalhar na farmácia que a gente tem na família, né? E eu comecei a cursar a faculdade de farmácia em Lajeado, então trabalhava durante o dia e à noite para Lajeado, mas já pensando em migrar para a área de cosmetologia. Quando, em 2010, eu vi que foi regulamentada a especialização em biomedicina estética. Então, desde lá, são diversos cursos, uma pós-graduação, uma prova de títulos e os estudos que nunca param. Todo dia tu tem que estar estudando, lendo um artigo, indo atrás de alguma coisa. E o que eu posso falar? Eu trilhei com pouca ajuda, né? E sem um tostão, na verdade, eu até comecei com uma dívida, né, do meu Mantos. Eu comprei ele parcelado, então não precisei da entrada, não sei qual foi o milagre na época,
mas eu comecei com a dívida dele. E até desacreditada que daria certo. Eu não tinha para quem mandar um WhatsApp como é hoje, né? Vou mandar um WhatsApp que eu sei que tal pessoa vai me ajudar. Não existiam essas plataformas e não tinha podcast, que nem esse que vocês estão ouvindo, onde que eu pudesse me basear. Mas eu tô aqui firme, forte e seguindo naquilo que eu acredito. Eu acredito, tem até um ditado que a pessoa está disposta a trabalhar 80 horas por semana para evitar trabalhar 44 por o sonho de outra pessoa, né? Então, muito vai por esse sentido. E a questão da ajuda também deve ser um dos desafios, a gente não vai abordar aqui, mas normalmente o empreendedor tem pouco apoio, seja até às vezes do círculo familiar próximo, acaba não tendo o apoio que a gente espera. Mas, entrando nessa questão já de desafios, né? Eu acredito que o primeiro que a gente vai abordar aqui é administrar expectativas e as pressões externas, já falando também dessa questão de famílias e tudo mais. Eu acho que é um desafio enorme, né? No mundo de quem decide criar o seu próprio negócio. Principalmente como a gente administra essas expectativas, seja no começo do negócio ou quando a gente já tem alguns anos de casa. E muitas vezes nem são só as nossas expectativas, mas o que as outras pessoas colocam em nós também. É aquela história, antes de começar, muita gente vai dizer, não, por que tu vai fazer isso? Não é melhor ficar no emprego atual, onde é mais seguro, né? E coisas desse tipo. Daí passa um mês e essas mesmas pessoas vão perguntar, e aí, já ficou rico? E essa pressão externa começa a influenciar na forma como a gente vê o negócio e como toma decisões também. Inclusive, até nos últimos anos eu tenho visto como se criou esse conto de fadas sobre abrir um negócio, eu ser empreendedor, enfim, como se fosse a melhor coisa do mundo e a mais fácil também, né? Eu acho que é a melhor coisa do mundo, até porque eu gosto desse estilo de vida, mas não é nem de perto algo fácil, né? A questão que acontece é que com a explosão dessas empresas tecnológicas, começaram a contar as histórias pela metade. Por exemplo, um garoto lá no dormitório da sua universidade, com um computador, criou a maior rede social do mundo. Ok, mas ninguém conta o que aconteceu por trás desse processo, os problemas, os anos de espera, entre a primeira criação até a empresa se transformar na maior do mundo, né? E as pessoas, quando veem esses casos de sucesso, elas começam a pensar, é fácil então, né? E vão abrir os seus negócios esperando que em uma semana, um mês, já tenha um projeto milionário nas mãos. O que, salvo raríssimas exceções, é bem diferente da realidade, né? Então, embora não exista uma cifra exata, os especialistas normalmente dizem que o tempo máximo para chegar ao ponto de equilíbrio, que é quando a gente começa a equilibrar as coisas, né? Não tá gastando a mesma coisa o que tá ganhando, deveria ser mais ou menos de 24 meses, e que se não fosse assim, a gente deveria repensar o negócio ou avaliar o que está acontecendo ali. Claro que vai depender muito do tipo de negócio, do investimento que você fez, do seu planejamento e da sua gestão. Então, esses 24 meses pode ser muito mais ou pode ser menos, dependendo dessa situação. Mas o que é bom é ter uma dose de paciência, porque como a gente comentava, em raras ocasiões tu vai ver o dinheiro entrando do dia para a noite. Então, como é que eu enfrento esse problema das expectativas e da pressão externa, né? Bom, o primeiro passo é ter um planejamento bem feito com projeções realistas. Eu até quando trabalho com essas projeções, eu costumo fazer 3. Faço uma projeção pessimista, uma projeção neutra e uma projeção otimista. Então eu sei o que vai acontecer. Por exemplo, se der tudo errado, eu vou ter a projeção pessimista. Se der com as coisas muito certas, eu vou ter a realista. E pode ficar ali no meio, ter a neutra, ou puxar mais para um lado, puxar mais para o outro, né? Outra situação é, claro, se preparar financeiramente para esse período, porque quando começa a terminar o dinheiro das economias e o negócio ainda não decolou, começa a bater aquele desespero e isso afeta a nossa capacidade de tomar decisões também. Mas eu acho que o principal aqui é o estado mental, é se preparar mentalmente para essas situações, absorver os comentários que são úteis e aprender a ignorar aqueles comentários invejosos de gente que quer ver a gente fracassar, na verdade. E com o tempo também, à medida que o negócio vai se estabilizando, né? Acontece que as pessoas que duvidaram de você lá no começo vêm dar aquele tapinha nas costas depois, dizendo, olha só que bom que tu começou o teu negócio e tudo mais, né, Cris? Não sei como é que tu vê essa situação.
Ah, isso sempre tem, né? Quando tu vai começar, sempre tem os pessimistas que te jogam um balde de água fria. Às vezes, por um lado, até é bom, né? Porque eles podem te mostrar o lado negativo Talvez tu enxerga, só um sonho, mas eles podem até te mostrar o lado negativo. Mas essa, depois de muito esforço, eles vêm te dar um tapinha nas costas e acho que é só aquilo, né? Eles não enxergam tudo que tu percorreu para chegar até ali. Mas, enfim, eu sempre digo que eu dei mais sorte do que juízo, né? Porque, como eu comentei, eu comecei com 10 prestações de R$ 1.330 para pagar, que eram meu mandos. Mas eu acho que a força de vontade e empenho eram tão grandes que eu acabei fazendo dar certo desde o início. Logo no primeiro mês já tive dinheiro para pagar, já foi sobrando, fui fazendo um caixinha, não gastava nada excedente, né? Hoje, com certeza, eu não teria feito da mesma forma. Eu vejo que as pessoas não usam as redes sociais para o bem, elas usam como uma fonte de inveja, sempre achando que a grama do vizinho ela é mais verde e sem saber qual o cuidado que aquela grama recebe para ficar assim sempre verdinho, né? E fica um copia, um imita sem tamanho, né? Ah, deixa eu fazer, fulano tá fazendo, tá dando certo, deixa eu fazer da mesma forma. As pessoas não ficam total sem preocupação com a sua essência e a sua realidade. E isso as pessoas acabam enxergando também, né? Quando tu não consegue ser real, ele não é aquilo que tu não é aquilo que tu está apresentando, as pessoas não vão chegar em ti, eles vão ver que tu é uma farsa, porque as pessoas estão cansadas, né, de tanta promessa e tanta falsidade. E eu vejo pipoca nas redes sociais, né, tantos especialistas vendendo conto de fadas como se fosse apenas as pessoas seguirem os passos que elas ensinam e a riqueza é garantida ali no final do curso, né? Então, claro que além de tudo que o Gabriel listou, eu digo que procurem ver, adaptar o que for bom à sua realidade, dar os passos conforme as pernas alcançarem, mas pautar a conduta sempre em cima de muito estudo e com a confiança no trabalho que estão realizando, porque assim vocês acabam ganhando a confiança das pessoas, dos clientes também. Minha dica também, não deem bolas para as críticas, fujam daqueles que querem ser cobaias, né? Que diz aquela história, né? Pagar ninguém quer, mas ser cobaia aparece 500. Que se apoiam mesmo, se as pessoas te apoiam mesmo, né? E que gostam do teu trabalho, elas devem pagar por ele, mostrando que te valorizam. Então, amigos, amigos, negócios à parte. E para manter um bom estado mental, eu acho que vale fazer um reiki, vale fazer uma meditação, fazer uma atividade física, qualquer coisa que faça você se sentir bem e mantendo, portanto, o equilíbrio. Eu acho que são dicas bem interessantes também o que tu tá falando. E Cris, eu falei nas redes sociais que a gente ia ter surpresas para esse episódio. E eu fui buscar o depoimento de um amigo e ouvinte do nosso programa, que é o Fernando Winter. Ele entrou nesse mundo de empreender, de começar seu próprio negócio faz um ano e pouco. Ele tá no ramo de turismo. E eu achei interessante trazer esse depoimento dele porque foge um pouco do mercado de estética, mas para que as pessoas também possam entender que todos os mercados têm as suas dificuldades. Então vamos escutar o que ele tem para dizer para nós e para nossos ouvintes, depois a gente volta para comentar aqui. Com certeza, vamos lá. Bom, Nando, essa semana a gente tá com, como eu tava te comentando, a gente tá com um programa sobre os desafios de ser empreendedor, né? De abrir o teu próprio negócio e tudo mais. A gente sabe que não é fácil. Tu tá já nessa área há um ano e pouco, eu acho, com a minha viagem, né? Agência de turismo. Inclusive, a gente tá gravando agora e o Nando tá no Ushuaia, né? Ele tá fazendo uma viagem pela parte sul aqui do nosso continente. E conta pra nós um pouco qual é o teu principal desafio que tu encontrou nesse ano, ou os principais desafios que tu viu nessa jornada embora seja um pouco curta, a gente sabe que é bem intensa, né? Bom dia, Gabriel. Como é que tu tá? Tudo certo? Então, como tu falou, eu tô aqui no Mirador, no Mirante agora, de frente para a Baía de Ushuaia, olhando a cidade de cima, passando um pouco de frio aqui, obviamente. Mas é legal, esse vai ser um tema legal de a gente conversar, porque foi uma coisa que a gente tem dialogado bastante nesse último ano aí, desde que eu decidi entrar na área de empreender no ramo de turismo. E o Gabriel tem me ajudado muito nessa parte também, principalmente no que? Quando a gente decide ser o nosso próprio patrão e tocar um projeto, um sonho pessoal sozinho, praticamente é tudo a gente que tem que fazer, né?
Então, você tem que entender um pouco de marketing, um pouco de publicidade, um pouco de administração, um pouco de financeiro, um pouco de administrativo, e isso acaba um pouco de sobrecarregando no momento que, além disso tudo, você tem o teu nicho de mercado para atacar. Na minha parte, como eu tenho uma agência de turismo na cidade de Florianópolis, meu nicho de mercado é agente de turismo. E a parte disso, então você tem todos esses outros ramos da frente para atacar, que às vezes você acaba te sobrecarregando, e como a gente está sozinho nesse projeto, é uma coisa um pouco mais difícil, certo? Claro, claro. Inclusive é uma situação bem comum, linkando um pouco com a estética, que o pessoal sente essa sensação porque tem toda a questão do atendimento, tem agenda lotada e depois tu tem que administrar todas essas questões que são parte do negócio, mas que a gente talvez não tenha muito conhecimento ou não goste muito, que é parte de venda de cliente, de administração, de contabilidade. E uma das coisas até que a gente vai comentar daqui a pouquinho no programa com a Cris depois, é essa questão desse preparo que a gente precisa ter, de conhecimento, né? De se preparar porque a gente vai enfrentar. Porque a gente entra às vezes com um sonho e a gente passa alguma parte do tempo não fazendo diretamente o nosso sonho, mas tendo que resolver problema de outras coisas que a gente nem tinha ideia que ia ter que resolver, né? Não, claro, até ultimamente o governo tem facilitado bastante nessa parte, assim, por abrir a possibilidade de a pessoa atuar como um microempreendedor individual, então isso abriu uma possibilidade que antes, por exemplo, a gente tinha um pouco mais de dificuldade. Porém, microempreendedor individual, como o próprio nome diz, é individual, é você trabalhando em cima de tudo e às vezes o tempo que menos te sobra é para fazer o que realmente tu se propôs a fazer quando montou o teu negócio, né? E aí o Gabriel tem me ajudado bastante nesse último ano, que no meio disso tudo eu vejo que tem um caminho que a gente não pode desvirtuar muito, que é o planejamento estratégico da empresa. Então esses outros ramos que eu falei são braços paralelos que vão correndo junto com essa parte principal, que seria uma espinha dorsal da empresa, que é extremamente importante, que vai te fomentar as ações de marketing que tu vai precisar fazer, como é que tu vai tratar o teu administrativo, o RH, vai contratar uma agência de publicidade para fazer isso, para tirar um pouco dessa sobrecarga que tu tem. No começo é um pouco difícil, porque também o nosso faturamento não é muito alto, né? Justamente o MEI não pode ter um faturamento acima de R$81 mil por ano. Então, é praticamente uma coisa que não existe contratar uma pessoa, né, para fazer determinadas funções que a gente tem que fazer, né? Mas essa parte é importantíssima, é o que tu pode ocasionar o sucesso ou o fracasso da empresa, é ter um norte bem definido, né? E isso, eu particularmente, agora eu vou fazer um depoimento pessoal, eu sou bastante perdido nessa parte, assim, porque eu gosto mais da parte operacional, da parte da frente de capa do projeto, que é o que chega no cliente, que é como ele vai fazer a viagem dele, tratando que tudo vai dar certo, mas antes disso eu tenho um caminho gigante a ser percorrido atrás, e que aí o Gabriel, todos esses meses de conversa aí, desde que a gente começou esse projeto, tem me ajudado bastante, e já saímos do lugar faz tempo, estamos caminhando num caminho bastante legal aí. Claro, e até no começo a gente nem tem capital para estar investindo também em pessoas que possam estar nos ajudando a desenvolver esse trabalho, né? Terceirizar algumas partes que a gente não gosta ou que a gente não tem tanto conhecimento, porque no começo a gente tá com o dinheiro bem apertado. Mas não, eu não quero tomar muito mais do teu tempo, eu sei que tu tem bastante coisa para fazer ali, várias gravações, várias fotos, várias coisas que tu tem que alimentar também, preparando essa viagem, né? Agora, conta pro pessoal, enfim, sobre o teu negócio um pouquinho, deixa tuas redes sociais para quem quiser te seguir, acompanhar essa viagem que ainda vai por mais algum tempo, né? E quais são os teus planos daqui pra frente? E a gente espera também contar com a tua presença de novo aqui no nosso podcast no futuro, porque eu sei que a gente pode estar conversando por muito tempo ali de várias coisas de negócio, e eu acho que tu tem um conhecimento bem interessante pra dar pro pessoal também, porque por mais que pareçam áreas muito distantes, o turismo e a estética, elas estão bem relacionadas, porque as duas são no ramo de serviço e num serviço bem personalizado para o cliente. Então, deixo esse espaço final aí para ti
dá o teu recado e as tuas redes sociais, enfim, para o pessoal que quiser te seguir e a gente se encontra de novo. Não, show de bola. Não, nós trabalhamos hoje bastante com a parte operacional, como a gente está situado em Florianópolis, especificamente, que é uma capital turística com um potencial gigante, tanto do litoral, que é como ela é mais conhecida, quanto da parte de serra, que você tem acesso ali como no raio de 200 quilômetros, tem muita coisa para fazer. A gente tem a equipe operacional que trabalha em solo em Florianópolis, que ataca bastante essa parte turística, todo o pessoal formado como guia de turismo, com certificação do Ministério do Turismo. E a gente também tem a parte emissiva, que seria a parte que agora eu estou fazendo um pouco o levantamento aqui na América do Sul. A partir de Florianópolis eu saí dia 1º de fevereiro, então eu estou descendo, montando contato, era uma coisa que eu queria fazer um pouco mais presencialmente, para ter um contato, não ser aquela coisa de trabalhar com fornecedor por telefone, né? Então eu estou aqui, o Ushuaia agora, levantando contato, levantando o atrativo turístico, sabendo o que tem para fazer, o que não tem, para realmente, como o Gabriel falou, trazer um produto diferente no mercado, porque a gente não decidiu abrir agência de turismo para ser só mais uma de emitir bilhete aéreo e ficar por isso. A gente quis trabalhar uma coisa um pouco mais personalizada, que foi uma falha de mercado que a gente presenciou quando começou a pensar, vamos montar, não vamos montar. E basicamente a gente montou para ser uma coisa bastante personalizada, bastante exclusiva. Então, quem vir tratar com a gente sobre viagem de negócios ou de férias, por exemplo, vai ter uma coisa bastante dedicada. E isso inclui, na verdade, o nome da empresa, que a gente pensou bastante na época e decidiu por batizar ela como a Minha Viagem, que é uma coisa específica, é uma coisa que a gente quer fazer exclusiva e dedicada para cada cliente, não uma coisa genérica que a gente vai botar produtos para vender, pacotes para vender, todos vão fazer os mesmos roteiros, os mesmos passeios, e não é assim que uma viagem funciona. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua limitação. Eu não posso botar, por exemplo, alguém que tem algum problema para caminhar, para fazer uma trilha, por exemplo, com uma laguna que eu tô indo fazer agora, que é tipo 3 horas ida e volta, certo? Seria uma coisa até meio automatizada, mais fácil de fazer, dá muito mais trabalho trabalhar, a gente abordar o turismo dessa maneira, mas também é muito mais prazeroso para a gente, e foi o que a gente se propôs a fazer. Então é uma coisa que a gente tem atacado bastante, tem trabalhado bastante em cima e tem logrado resultados legais. Bom, como eu já disse, é o nome da agência. As nossas redes sociais, a gente está trabalhando com Facebook e Instagram, pelo mesmo endereço para facilitar, que são Instagram / A Minha Viagem Tour, TUR de turismo. Facebook é a mesma coisa. Quem quiser segue a gente lá, que a gente tem diversificado bastante conteúdo, tanto na parte operacional de Florianópolis receptivo, com o Felipe e a Giana, que estão lá trabalhando, e na parte emissiva também, que é eu que abordo mais. E aí a gente pode entrar em contato, pode conversar por lá, dúvidas, qualquer coisa sem compromisso, que tiver ideia do que fazer, quando fazer, documento precisa, seguro, cotação de aéreo, hospedagem, cruzeiro, qualquer coisa a gente tem plena condição de atender hoje, certo? Então é isso, Gabriel. Obrigado aí pela oportunidade e vamos continuar conversando aí outros episódios, sim. Quando as ideias forem fervendo, a gente volta a entrar em contato, beleza? Maravilha. Valeu. E quem tiver interesse em conhecer um pouquinho a viagem que o Nando tá fazendo, pode entrar ali na rede social que ele falou, que de repente ele tá subindo algumas fotos bem legais dessa aventura. Mas maravilha, Nando. A gente se vê daqui um mês mais ou menos, eu acho, né? Um abraço. Show, é isso mesmo, tô chegando. Abraço, até mais, Gabriel. Tchau, tchau. Bom, olha que legal, Gris. Tu já estava comentando lá no começo, o Nando reforçou aqui pra gente essa questão de, parece que é um desafio em comum, que é a questão de a gente ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou conhecer de vários assuntos antes de entrar nesse mundo de ter o seu próprio negócio, né? E então, a questão que eu ia colocar aqui como desafio é realmente esse, adquirir conhecimento, se preparar para a situação que você vai enfrentar. Porque, como vocês todos estão falando, a gente tem que aprender coisas novas nesse mundo. Vai ter que aprender coisas sobre contabilidade, sobre finanças, sobre marketing, sobre gestão. E se a gente não tem esse preparo, obviamente que as coisas vão ser muito mais difíceis para nós. Então, é
É um desafio, obviamente, porque a gente às vezes não está totalmente preparado para todas as situações que aparecem no nosso dia a dia, né? E de outras áreas que a gente talvez não domina. Mas a forma de superar esse desafio, eu acho que é adquirindo conhecimento. Se você não começou a adquirir antes, né? Se preparar um pouco antes de entrar nesse mundo. E se você já entrou de cabeça mesmo, vai adquirindo conhecimento à medida que o negócio vai avançando. Não tem problema, nunca é tarde para esse tipo de coisa, eu acho, né? É aquilo que eu digo, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Então, conhecimento é poder, é algo que ninguém te tira, tem que ir atrás, tem que buscar. Eu sempre, já falei em outros episódios, eu sempre comento que nas faculdades nós somos formados para ser excelentes técnicos. A gente não é formado para empreender, não adianta. Então, quem começa sozinho acaba fazendo as coisas meio que no instinto, né? Quem tem dinheiro, ok, que tem condições, acaba contratando alguém para cuidar de toda essa parte, mas quem não tem vai indo na raça mesmo, né? Então, hoje existe muito conteúdo gratuito de qualidade na internet, onde as pessoas podem estar buscando melhorar, não vou dizer as suas falhas, mas os seus pontos fracos, né? Até eu digo, eu mesma aqui, antes de tu entrar aqui comigo e me ajudar nessa parte toda da burocracia que eu digo, quantas coisas que eu vinha levando do jeito que eu sabia fazer, que eu achava, então agora a gente tá melhorando tudo isso. E não é fácil, né? As mudanças não são fáceis, mas a gente vai sempre readaptando aos poucos. E o que eu não consigo entender, tu já vai me explicando, e é uma forma também de eu estar adquirindo esse conhecimento, porque quem é um empresário, quem é um empreendedor, além da parte técnica, tem que saber todo o resto, contabilidade, tem que saber um pouco de gestão, tem que saber das finanças, tem que buscar conhecimento de alguma forma, né? Sim, tem que saber pelo menos o básico para não ser logrado, digamos, mais ou menos nesse sentido. E claro, se tu conseguir começar da forma correta, fica muito mais fácil, porque depois alterar alguma coisa no meio do caminho sempre tem aquela resistência, mas não existe nada que não se possa adaptar depois ao longo do tempo. E continuando com os desafios, eu acho que tem um que é bem importante, que é o mercado de estética. A gente comentou lá no começo, né, no episódio, deve ser o primeiro episódio que a gente falou do mercado de estética, que é um mercado que nos últimos 20 anos ou algo assim, ele vem apresentando crescimento, com exceção de 1 ou 2 anos que teve uma retração, o resto ele vai crescendo em comparação com o ano anterior, né? E o que acontece com esse mercado é que muitas pessoas acabam se deixam enganar pelas estatísticas desse crescimento e não vê que, obviamente, o mercado é bom, tem todo esse crescimento, mas também vem um desafio junto com esse crescimento. E um deles a gente comentou também nesse episódio, que era a questão do aumento da concorrência, que nos últimos 5 anos tinha passado de 76 mil profissionais para 500 mil profissionais. Então, claro, é um mercado bom, sim, tá crescendo, sim, mas tu tá com o teu negócio aqui e talvez ali na esquina tem mais 3 ou 4 e estão numa guerra infinita, né? E aí vem o outro problema, que os profissionais acabam entrando nesse mundo e entram nessa guerra de preços. O meu concorrente na esquina tá cobrando 50, então eu vou cobrar 40 pra conseguir matar todo mundo, né? E aí acaba prejudicando não só ele, mas também toda uma categoria, todo um mercado, porque as pessoas não... Ninguém quer dizer, todo mundo quer pagar barato, né? Mas a gente tem que ter um preço competitivo e de acordo ao valor que você entrega e a qualidade do teu serviço também. E por que eu vejo que acontece isso? Em alguns casos pode ser que sejam empresas grandes que entram e fazem esse tipo de ação para tentar matar uma parte ou pegar essa fatia da torta para elas e depois vão restabelecendo o preço normal. Mas são alguns casos muito, muito pontuais. Normalmente o que acontece, Cris, é uma falta de conhecimento financeiro, de não saber, por exemplo, quanto que eu estou gastando para fazer cada tipo de procedimento, ou para cometer aquele erro e dizer, não, mas eu gasto só isso aqui. Sim, mas quanto que tu gasta para manter a tua estrutura funcionando por 1 hora enquanto tu faz esse atendimento, né? E aí toda essa falta de informação, essa falta de controle, acaba levando ao erro de colocar um preço só em comparação com o teu concorrente e não pensando no teu negócio. E aí vem aquele problema de não saber precificar, não saber se eu estou cobrando o valor certo, o preço certo ou não. E aí fica mais difícil até de agregar valor, porque na verdade tu tá só numa guerra de preços aí
e daqui a pouco tu, além de não, pode estar ganhando muito pouco, ou pode simplesmente não estar ganhando nada e tu tá pagando pra trabalhar. E aí eu acho que não é a ideia de ninguém, e por isso que a gente até aqui sempre pede que o pessoal que vê que tá cobrando muito abaixo do mercado, que revise os seus números, os seus custos, a sua estrutura, porque pode ser que alguma coisa esteja errada ali no meio, né? Não, realmente, assim, não quer dizer que tenha, o mercado, ok, está sempre em constante crescimento, mas isso não é garantia de que tu vai ter sucesso, não é, vou entrar na estética porque vai ser dinheiro fácil. Não, isso é mentira, tu tem que trabalhar muito, né, ou tu trabalha para alguém, então esse alguém vai ter que queimar neurônio para ver como é que vai movimentar todo o mercado, ou tu vai ter que correr atrás e pensar como é que tu vai fazer toda a movimentação, como é que tu vai ter todo o fluxo da tua agenda, né? Então, não é facilidade, tá? Mesmo sendo o mercado em crescimento, tem que ter bastante trabalho, sim, também. E realmente, nesses últimos anos, a gente tem muitos profissionais na área da estética, acaba aumentando bastante a concorrência, e tem sempre essa história de precificação. Lá venho eu com os exemplos de novo, tá? Limpeza de pele é um dos tratamentos que mais vai produto, tá? A gente vai pensar. Eu estou cobrando R$ 168. Teve uma pessoa que mandou mensagem, queria saber da limpeza de pele, porque a gente fez uns posts ontem, uns stories, e daí ela perguntou o preço e ficou por assim, porque eu sei que ela perguntou para outra pessoa também, que acaba cobrando R$ 70, R$ 80. Mas se tu vai considerar tudo, né, material e todos os custos fixos e mão de obra, enfim, tu não tem como cobrar os R$ 70. Talvez é o quê? Tu ganhou todos os teus produtos, tu atende na tua casa, sei lá, tu não paga um aluguel nem nada disso, mas mesmo assim, tá? Tu tem que pensar como um empresário, tu tem a tua sala própria, ok, mas a tua clínica, tu como esteticista, tu deveria pensar em pagar um aluguel para tu, pessoa física, né, no caso. Então, as pessoas têm que considerar todos esses custos e pensar no mercado geral, não, eu vou fazer mais barato por causa que eu vou conseguir mais cliente. Tá, ok, tu vai ganhar na quantidade, mas até quando? Até quando tu vai conseguir manter essa mesma condição? E tu não pensa que tu está atrapalhando a tua colegas? Porque sim, nós somos colegas, nós não somos simplesmente concorrentes, né? Então, eu vejo muito na prática, até em função das aulas também que eu dou, converso com as gurias, essa questão de precificação, acabam considerando só o custo de produto e não todo o resto que envolve os preços, né? As pessoas, elas realmente não precificam de forma correta e acaba ficando um mercado todo prostituído, né? Óbvio, quanto mais concorrência, mais o cliente vai gostar, por causa que ele vai ter uma chance maior de barganhar, tal, da lei da oferta e da procura, mas para nós, como profissionais, fica difícil. Então, é interessante procurar formas de diferenciação do teu trabalho, né, de agregar valor. Ok, eu cobro 168, mas a minha tem isso, 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 que talvez a outra não ofereça. Então, vocês que estão iniciando, ou profissionais já há tempo na ativa que nos escutam, revejam os seus preços, né? Se tudo está realmente incluso ou não, se vocês estão tendo lucro ou se estão só pagando para trabalhar. É isso aí, até pensando na expansão depois, né? Pode atender em casa e tudo mais, só que se tu cobra muito abaixo no momento que tu for alugar uma sala e ver que vai ter que subir um monte o teu preço, aí o cliente vai ser o primeiro a pular, né? E reclamar de tudo isso. Mas eu quero sair um pouco dessa ideia de negócio, Cris, e quero entrar numa parte mais emocional agora aqui, tipo, por que a gente começa um negócio, né? Que é a questão da paixão, de fazer o que tu ama, né? E a importância de fazer isso. E até tem uma frase que eu não sei se eu peguei de algum lugar ou se eu saiu da minha cabeça, enfim, mas que eu costumo dizer que se a gente começa algo só por dinheiro, é a receita certa do fracasso. Porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente tem uma flexibilidade maior na espera dos tempos, porque mesmo que a gente não consiga resultados imediatos, a gente consegue ir aguentando porque a gente gosta do que a gente está fazendo. Agora, quando a gente começa um negócio só pensando no dinheiro, né? Eu vou começar esse negócio porque vai dar dinheiro, daí quando eu tiver dinheiro eu abro um negócio que eu realmente gosto. E até eu falo aqui um pouco com experiência própria, porque eu já cometi esse erro.
Quando passa 3 meses, 6 meses, um ano e a gente vê que tá trabalhando num negócio que a gente não gosta, pensando no dinheiro e o dinheiro não tá entrando, a primeira coisa que a gente quer fazer é chutar o balde e fechar tudo e partir para outra, porque realmente a gente acaba tendo uma flexibilidade e uma aceitação muito menor. E outra coisa é que a gente tem que comentar aqui, ninguém fala pra gente, eu vou fazer estética, vou trabalhar com estética porque é algo que eu amo. E tá perfeito fazer isso, mas a gente tem que alertar aqui que talvez 50% ou mais do teu tempo tu vai passar resolvendo problemas de contabilidade, de recursos humanos, de compras, de venda, enfim, de uma infinidade de coisas que é parte do teu negócio, mas não é algo que tu entrou pra fazer. Tu entrou pensando em trabalhar só com estética, mas metade do teu dia tu tem que estar resolvendo outros problemas. E isso é uma coisa que ninguém comenta com a gente. Tu vai entrar nesse negócio, legal, mas pensa que vai ter muita parte do que tu vai fazer do que tu ama, mas vai ter muita coisa administrativa que tu vai ter que carregar nas costas. E aí tem que fazer aquela balança. Ok, eu faço essa parte que eu não gosto, mas porque eu sei que no dia seguinte eu vou ter um dia completo só de coisa que eu realmente gosto, né? E aí eu até vou deixar como solucionar isso, enfim. Eu até vou deixar uma pergunta pra ti, Cris, que é como renovar o brilho nos olhos ao longo dos anos, né? E eu acho até que na estética é um pouco mais fácil, porque vão saindo coisas novas, tratamentos novos, coisas que os famosos vão fazendo e tu consegue ter quando tu abre um leque novo, um serviço novo, é quase como se tu estivesse abrindo um negócio novo dentro da estética. Agora, se eu tenho, por exemplo, vou colocar um exemplo qualquer aqui, eu tenho uma loja de pneu, não vai ter pneus muito diferentes de um ano para o outro, obviamente vai ter muita tecnologia envolvida, segurança e tudo mais, mas vai continuar sendo um pneu redondo e a forma de instalação vai continuar sendo a mesma, né? Então, como que a gente faz para aliar essa questão de fazer a parte que a gente não gosta com o que a gente ama e continuar com esse brilho nos olhos depois de, não sei, 10 anos que tu já tá no mercado? É que nem casamento, tem que renovar todos os dias. Mas deixando a brincadeira de lado, né? Eu acho que, claro, tem essa questão do curso, de novas tecnologias, enfim. Muitas vezes quando a gente começa, a gente acaba fazendo tudo, depois tu vai vendo aquilo que tu mais te agrada, aquilo ou que tu tem mais retorno, ou aquilo que tu tem maior desenvoltura, né, para atuar, e tu acaba, então, digamos que encontrando um nicho. Sobre as novas tecnologias, eu às vezes fico meio com o pé atrás, porque às vezes realmente é só reinvenção de roda e tudo mais, então a gente tem que cuidar o que realmente tem, se tem fisiologia por trás, se é só um modismo ou não, isso a gente já comentou por aqui também, né? Mas realmente tem muitas pessoas que entram na estética pensando só no dinheiro, que vai ser o dinheiro fácil, né? Que é só tu sentar aqui e esperar que as clientes chegam, né? E acaba não dando atenção a todo o resto, né? E eu digo por mim, eu não tenho atendimento o dia todo. Mas quando eu não estou atendendo, o que eu tenho que estar fazendo? Organizar as contas, já agendar o pagamento das contas da semana, ver o que falta ali de material, orçar com um fornecedor ou com outro, tenho que ver os cadastros, revisar os pós-vendas, então são muitas coisas que tu acaba fazendo, né? Às vezes tu acaba fazendo muito mais coisa burocrática do que propriamente a parte técnica, né, da estética. Então, realmente, se quem entra achando que vai só ficar ali sentadinho, esperando o cliente chegar, ou que vai passar o dia inteiro, nossa, vou fazer limpeza de pele o dia inteiro, nossa, como eu amo. Infelizmente não é a realidade, né? Tu tem que gerar conteúdo, tu tem que fazer stories e tudo mais, que hoje em dia todo mundo tá na internet, e tem muita coisa por trás, né? Como eu sempre comento, que as pessoas acabam não enxergando por trás de todo o negócio, sempre tem os seus bastidores, então a gente não deve estar comparando os nossos bastidores com o palco de alguém. Lá vem eu de novo com essa questão de comparação, mas é que isso eu sempre escuto muito e acontece, como é que a fulana faz isso, como é que a ciclana faz aquilo? Tem que ver como é que são os bastidores dessa pessoa, né? E eu acho que como renovar o brilho, a questão de tu gostar daquilo que tu faz, a paixão pelo que tu faz, acaba fazendo com que tu levante da tua cama bem disposto, pensando, vamos lá, mais um dia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aqui eu acho que ajuda bastante também a questão da agenda.
que já comentamos várias vezes. Então, tu colocar a tua vida inteira na agenda e tu se programar faz com que tu tenha uma certa previsibilidade, tu não vai ser pego com surpresas e faz com que a tua rotina acaba sendo mais agradável, mais leve, fica sem tanto estresse e tu consegue, enfim, levar toda a rotina do trabalho e outra questão também são os resultados, né? Quando tu vê o cliente feliz, gostou daquilo que tu fez, do trabalho que tu realizou, te indicou, te marcou e tudo mais, eu acho que isso também é uma forma de renovação do brilho nos olhos. Claro, a questão de ver o resultado eu acho que é extremamente importante. Eu tenho uma questão aqui que deve ser o clássico quando a gente tá... de qualquer pessoa que abriu o seu negócio, que é viver na incerteza, Cris. Todo mês vai ser um desafio. Não existe mais o garantido no final do mês, né? Eu vou lá, trabalho, se eu trabalhar bem, se eu trabalhar mal, chega no final do mês, tá o meu salário garantido. Aqui não. Os resultados quando tu abre o teu negócio vão ser reflexos das tuas ações. Então, não existe mais aquela, sexta-feira tranquila e já tô pensando no final de semana, né? Só que aí se tu fizer isso, é um dia a menos que tu vai ganhar de lucro no final do mês. E aí, esse um dia pode fazer muita falta depois. Então, o viver na incerteza é uma questão que tem que ser trabalhada, eu acho, mais na parte de cabeça mesmo, de saber que eu vou botar todo o meu esforço e esse esforço vai ser recompensado. Porque se a gente ficar só pensando também, e esse mês assim, esse mês de outro, daí já fica com aquele medo e parece que as coisas não vão funcionar de nenhuma forma, né? Então, tem que ter ali uma certa flexibilidade na forma de pensar, de saber que, ok, eu vou colocar aqui, vou trabalhar forte e eu sei que no final do mês as coisas vão funcionar. Mas desaparece aquela falsa segurança, na verdade, porque hoje em dia a segurança já não existe tanto, né? Mas desaparece aquele garantido no final do mês. Mas, por outro lado, tu já não tem mais teto, né? Quando tu tá trabalhando para alguém, tu chega no teu teto de que tu pode ganhar, e independente do teu esforço, do esforço que tu colocar nesse trabalho, tu não vai ganhar mais do que isso. A não ser que, claro, o trabalho por comissões pode ter ali um pouquinho mais. Mas no caso de empreender, de ter o teu próprio negócio, esse teto desaparece e é aquela famosa frase, o céu é o limite, né? E isso também te dá uma motivação de dizer, vou em frente porque eu quero chegar até tal lugar, né, Cris? Tu deu uma resumida, mas realmente, assim, todo mês, todo dia acaba sendo um desafio. E eu digo, se tu quer tranquilidade, mantém o teu trabalho de CLT. Tu sabe que tu vai trabalhar tantas horas, que tu vai ganhar tanto por mês, tu sabe quanto tu vai ter de férias, quanto tu vai ter de 13º, quanto tu vai ter do lado do FGTS e tudo mais, né? Tu vai estar, de certa forma, garantido até que tu seja demitido, né? E estabilidade quase nem mais em concurso, tu não tem uma prova, é o nosso estado aqui, o Rio Grande do Sul, quem é funcionário público está recebendo os seus salários no parcelamento, não recebeu nem o 13º ali do ano na totalidade. Então, quando tu é empreendedor, tu trabalha 7 dias por semana, tu trabalha 24 horas por dia, não tem, sextou, tá? E aí, sextou, sábado, enfim, tu tem que trabalhar e a tua cabeça, principalmente, todos os dias, né? Mas realmente tu sabe que as tuas possibilidades de ganho vão ser muito maiores e vai ser de acordo com o teu empenho. Os teus resultados vão depender do teu empenho. Por exemplo, hoje, quarta-feira nós vamos ir para o shopping em outra cidade, porque aqui não tem shopping, tá, gente? Vou ir para o shopping em outra cidade. Quer vir junto? Se não, quarta-feira eu tenho que trabalhar, né? Mas não tem, mas eu não trabalho, eu não ganho. Então, quando tu é ou um empresário, quando tu é um autônomo, é bem isso. Tu não trabalha, tu não recebe. Mas o teu esforço, ele é recompensado. Então, acho que quando tu trabalha certinho, que tu te organiza e tu bota tuas metas, tu tem os teus objetivos, tu vai batalhar em prol disso e os seus resultados vão vir com certeza. Eu acho que a solução é bem essa, é tu saber que o teu esforço vai ser recompensado e quando tu começa a ver a recompensa e já é outro patamar e tu já esquece dessa incerteza e trabalha cada vez mais. E como tu falou lá no começo, tu acaba tendo jornadas talvez de 80 horas por semana e às vezes tem sábado, tem domingo, porque se é uma pessoa talvez tu tá começando e a pessoa não pode vir na semana e ela te fala, tu pode me atender no sábado, tu vai dizer, não, eu não trabalho no sábado. Acho que dificilmente alguém vai fazer isso, né? Mas tem o seu
Tudo tem os Não, seus dois lados, né? claro, eu até hoje, tá? Se fosse ver o sábado, eu teria que tirar o dia para ficar com a minha família, porque afinal meu marido trabalha em outra cidade. Mas, não são todos os sábados, mas eu abro as minhas agendas. Esse sábado eu trabalho de manhã, esse outro sábado eu trabalho de manhã e de tarde. Então, realmente, não tem, tal dia vai ser assim, sim, e pronto. Tu tem que ter uma certa flexibilidade. Claro. E a questão que segue, Cris, eu acho que também é muito importante. Eu não sei se chega a ser um desafio, mas é uma qualidade, acho que a gente precisa ter, que é ter perseverança. Porque quando tu começa algo, dificilmente elas vão acontecer da noite pro dia. E muita coisa vai dar errado no meio do caminho. Então, inclusive, eu costumo brincar que o empreendedor, o dono do seu próprio negócio, ele precisa ter memória de curto prazo para algumas coisas. Porque tu pode ter um dia horrível, né? Vamos dizer que tu começou a tua semana e foi horrível a segunda-feira. Só que tu tem que acordar na terça-feira e esquecer tudo que foi horrível no dia anterior e pensar que essa terça-feira vai ser como se fosse um dia qualquer excelente e que nada do que aconteceu antes realmente aconteceu. Ou deixar lá no passado e não ficar remoendo esse tipo de situação, né? Então, a perseverança é algo que a gente tem que trabalhar, eu acho. Até não acredito que ninguém nasce com isso. Eu acho que a gente vai aos poucos trabalhando e pensando, ok, na minha cabeça eu sei que vai funcionar e eu vou levantar e as coisas vão funcionar dessa maneira como eu achei que ia funcionar, né? Perseverança, otimismo, são qualidades que tu tem que ter, né? Porque realmente quem entra na estética achando que vai ficar rico de um dia para o outro pode ficar no trabalho que tá, que não é assim que as coisas vão funcionar, né? E eu acho que a gente tem que sair da cama já otimista, né? Pensando, nossa, o que vai acontecer de bom hoje? O que eu vou fazer para que coisas boas aconteçam, né? Eu quero tal coisa, ok, o que eu vou fazer hoje para me empenhar para eu alcançar o meu objetivo? Porque realmente a gente é uma montanha russa, tem dias que a gente está lá em cima, tem dias que a gente está lá embaixo, só que a gente não pode deixar se abalar pelos dias que não são tão bons. Já falamos aqui a questão da sazonalidade, a gente sabe que tem meses que são maravilhosos, aqueles meses do final do ano, depois vira o ano, tu tem aquela baixa, mas assim, se tu já entrar o ano, meu Deus, olha só, não tem cliente, não tem isso, não tem aquilo, tu vai ter mal todo o teu ano. Então, tu tem que pensar o que, aconteceu uma situação ruim, ok, o que eu tiro de aprendizado disso? O que eu posso fazer de diferente para que isso não venha a se repetir de novo? E perseverar. Tu sabe que o próximo mês vai ser melhor, tu sabe que isso aqui tu não pode repetir porque não deu certo, e seguir, tu tem que ir tocando o barco. E eu acho que outra coisa também, Cris, é saber encontrar as coisas boas, porque tu pode ter, e a coisa que eu tenho feito nos últimos anos, inclusive, tu pode ter o pior dia do mundo, mas alguma coisa boa tu consegue resgatar desse dia. Então diz, ok, dessas 10 coisas deram errada, mas essa aqui funcionou. Então, acho que não existe dia perdido, pode ser muito ruim, que se a gente procurar a parte bonita, pra parte motivada, tu consegue encontrar. E já indo, se encaminhando pro final do programa, que tá ficando bastante longo, até porque tem muita coisa para conversar nesse programa. Até eu acredito que possa dar polêmica essa questão, mas eu acho que empreender, começar um negócio, enfim, não é para todo mundo. Porque por tudo que a gente já comentou aqui, tem gente que não consegue viver nessa incerteza, por exemplo. Ou tem gente que não gosta de risco, Cris. Então, eu acho que se tu vai entrar nesse mundo de abrir um negócio, tu tem que saber o que tu vai esperar disso, ou pelo menos mais ou menos ter uma ideia de onde que tu tá entrando, que é o que a gente tá comentando hoje aqui. Então, eu acredito que tem pessoas que precisam dessa segurança de receber todos os meses, saber que esse dinheiro vai chegar garantido e não vão conseguir ter um negócio porque, por exemplo, essa situação já não vai acontecer. Entre outras, né? Talvez a pessoa não tem foco, ou não tem a perseverança, ou não consegue se motivar, ou possa ter problemas não sei, não gosta de estudar, por exemplo, e no mundo de abrir um negócio, já estava comentando, tu tem que aprender várias coisas, e se tu não conseguir aprender ou não gostar de aprender, é muito mais difícil também. Então, eu fico com essa ideia, pelo menos. Eu acho que empreender não é para todo mundo, ou ter seu próprio negócio não é para todo mundo, assim como não é todo mundo que é médico, não é todo mundo que trabalha com estética, não é todo mundo que é bombeiro, enfim, não sei. Então, acho que aqui também aplica essa regra.
Com certeza, né? O que seria de todo mundo do mundo se todas as pessoas gostassem da mesma cor, gostassem da mesma profissão. Mas eu sou uma pessoa que na minha vida acho que eu trabalhei o que 1 ano e meio por aí com CLT, o resto do tempo não foi, né? Eu não tenho perfil para ser uma funcionária com carteira assinada. Eu, sei lá, eu vou na frente, eu quero fazer as coisas, eu vou correndo atrás. Então, assim como eu não tenho esse perfil, tem pessoas que não têm o perfil de ser empresário, né? Que, como o Gabriel comentou, eles acabam precisando do saber quanto que vão receber no final do mês. Eles precisam ter uma previsibilidade. Tudo bem que chega num ponto do teu negócio que tu vai poder estar tirando o teu pró-labor e tu vai saber que aquele valor tu consegue fazer de retirada todos os meses, mas tu também vai viver dentro daquilo, só que tu sabe que se tu quer algo diferente, tu precisa fazer um investimento em alguma coisa, tu sabe que a partir daquilo tu vai poder trabalhar mais para buscar mais, para tu ter mais resultados e alcançar aquilo que tu almeja, né? Então, realmente, quem não gosta de correr riscos, quem precisa ter essa previsibilidade, não deve estar empreendendo. Essa é a minha opinião, né? Também compartilho dessa tua opinião. Mas antes de fechar o programa, Cris, vamos deixar alguns benefícios aqui também, porque talvez a gente tenha assustado até o pessoal que estava pensando em começar nesse mundo da estética, mas não, tem muita coisa boa também nesse mundo de empreender, né? E até talvez a gente possa fazer um programa específico falando dos benefícios de ter o seu próprio negócio. Se o pessoal gostar desse programa de hoje também, que ficou um formato diferente, um pouco mais comprido, mais aberto, né? Mas o primeiro benefício, obviamente, é o financeiro, como a gente já estava comentando, tu elimina esse teto, né, da tua cabeça, tu vai ser recompensado pelo teu esforço. Já não... Tu trabalha numa empresa, pode ser o melhor funcionário da empresa e tu vai continuar ganhando o mesmo salário, né? A não ser que tu negocie um aumento cada ano, mas mesmo assim tu não consegue ter a mesma flexibilidade ou a mesma forma de ganhar dinheiro como num negócio próprio. O outro que eu acho essencial é que tu passa a controlar a tua vida e o teu próprio destino, né? Tu faz as coisas como tu achar melhor, tu faz os teus horários, embora tu trabalhe muito mais, obviamente. Tu já não fica refém desse sistema onde se amanhã alguém levantar e falar que tem que cortar custos, pode ser que a tua cabeça tá em risco. Tu elimina esse tipo de coisa, porque tu é o dono do teu próprio negócio, então a não ser que tu faça as coisas muito mal e termine em quebra, né? Mas se não, fora isso, esse risco tá eliminado. Obviamente não tem mais ninguém dizendo o que tu tem que fazer, não tem que fazer, que hora tu vai almoçar, que hora tu não vai almoçar, que hora tu tem que sair, que hora tu tem que chegar, né? Que hora tu vai comer, enfim. Eu acho que tem vários benefícios que a gente poderia comentar aqui. Até daria para fazer um programa específico, como eu tava falando, mas não tem toda a sua parte de desafios, toda a sua parte, não digo ruim, mas parte complicada, mas também tem muita coisa boa nesse mundo e eu espero que o pessoal ali da estética consiga abrir os seus negócios e seguir crescendo cada vez mais, né, Cris? Não, claro, tem o lado bom também, né? Essa questão de agenda, tu faz a tua própria agenda, né? E como é que é? Tem uma frase que se o teu negócio depende, tu não consegue te liberar dele, quer dizer que tu é mais um funcionário do teu negócio. Então, por um bom tempo, tu vai acabar sendo funcionário do teu negócio também, né? Lá vai a pessoa. O Gabriel falou os benefícios, lá vai eu com a parte ruim. Mas não é tão ruim, não, tá? Vamos supor, preciso sair agora que eu tenho que ir numa loja comprar tal coisa, vou tirar 1 hora porque eu vou no Pilates, eu vou na academia, preciso cortar o cabelo, então tu consegue ir jogando tua agenda, né, tu consegue fazer os teus horários, e realmente, tu controla ali tu não tem o teu teto máximo, enfim, tu sabe que quanto mais tu te dedicar, mais tu vai ter de retorno. Eu, por exemplo, hoje foi um dia que eu almocei 11h30, ontem eu almocei a 1 hora, eu não preciso sair 15 para o meio-dia e voltar a 1h30, por exemplo. Tu tem essas flexibilidades. Só que daí tu tem que saber ter o controle disso também, né? Não dá para simplesmente, ok, hoje eu não vou trabalhar, pronto, né? Daí as coisas também já não funcionam. Tu começa um dia de preguiça, outro de preguiça, não vai dar certo. Mas para quem se dedica e gosta de ter liberdade, é uma boa opção, sim, empreender.
Claro, precisa. Um dos desafios, talvez a gente podia ter colocado, era ter disciplina. Que é como tu falou, não pode ficar aí também só na moleza, que não é provável que não funcione. Mas, enfim, ficou um programa super grande, né? Mas acho que ficou bem interessante, era um assunto bem amplo também, dá pra aprofundar um pouco mais, dependendo como for a recepção do pessoal que tá nos escutando, Cris. Mas, hoje a gente vai ficando por aqui, né? Na Até vou próxima... deixar, Sim? vou deixar uma diquinha aqui, que o Spotify, as plataformas, aí tu consegue acelerar. Se alguém acha que a gente fala muito devagar e consegue ouvir um pouquinho mais rápido, é só acelerar a velocidade de reprodução, que daí tu consegue passar um pouquinho mais, absorver o nosso conteúdo de forma mais rápida. Com certeza, e aí a gente até consegue fazer episódios talvez mais como maiores, assim, com mais informação, e o pessoal consegue escutar de forma mais resumida, não sei se resumida, mas de forma mais rápida. Mas hoje a gente vai ficando por aqui, a música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplan.com, e obviamente que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante pra você. Até a próxima, Gris. Até a próxima.